No vídeo anterior eu mencionei caminho do meio. O que é caminho do meio? O que é Madhyamaka? Então nós temos três aspectos assim que se pode falar de Madhyamaka. O primeiro aspecto tem a ver com o aspecto que existe dentro do Shravakayana, né, que é o aspecto mais geral do Dharma, que é o que é mais fácil das pessoas entenderem, assim, que é uma espécie de ponderação ou de moderação, né? Então, não tem a pessoa, o Buda, ele praticou ascetismo, né, e depois ele chegou à conclusão que ele podia comer um pouco, porque mortificar o corpo dele não ia resolver, não ia ser o caminho, né? Então ele não se entregou depois aos prazeres, assim, normalmente, ele virou um monge, mas ele também evitou de causar mal ao corpo dele através de práticas de mortificação, assim, né? Então ele ia lá, a maioria dos budistas, eles comem normal, assim, né? Eles se portam de maneira sem extremos, assim, né? Sem exagerar e sem se soltar muito, sem ser muito preguiçoso, nem ser muito tenso, muito CDF, assim. Então, esse aspecto ele é útil para todo mundo. Dentro da prática de meditação, ele é particularmente importante, né? Então, a pessoa ela não é muito tensa e nem é solta que nem um saco de batata, assim, né? Ela encontra um ponto de equilíbrio mesmo, né? Equipoise, algumas vezes se fala em inglês, que é um ponto em que a pessoa não está produzindo nenhum tipo de tensão, nenhum tipo de cansaço, mas ao mesmo tempo ela não está solta, não está sem a presença dela dentro do corpo dela, né? Então ela tem esses dois, ela evita esses dois extremos, então a gente fala em caminho do meio também, com relação a se portar de conduta no mundo, assim, né, de não exagerar, não ser muito rígido, ser mais flexível, não ser também muito solto, muita lassidão, muita preguiça, né? Isso vai também para dentro da prática de meditação. Então tem essa questão de moderação, né? Essa é a primeira ideia de caminho do meio. Esse caminho do meio se fala em todo o budismo, assim. E quando a gente chega no Mahayana, daí a gente tem outras duas formas de caminho do meio, assim. Tem um caminho do meio mais geral, que diz respeito a um aspecto intelectual, assim, de não afirmação e não negação. Então, a gente está falando assim, não afirmação e não negação. Aí tem algumas coisas que podem se confundir com isso, porque tem a outra ideia de caminho do meio, que é a moderação, né? Então a pessoa pensa assim, então é uma mistura das duas coisas, né? É tipo uma síntese dialética, assim. Tem uma coisa, duas coisas opostas, produz uma terceira coisa diferente, e daí que é uma espécie de poderia se dizer assim, um comprometimento entre uma coisa e outra, ou uma mistura entre uma coisa e outra, né? Isso não é nenhuma forma de caminho do meio, é dessa forma, assim, não tem esse comprometimento, assim. Tem evitar isso e evitar aquilo, evitar os dois e evitar de aceitar os dois. Então começa a se falar chama Catuskoti, né? Catuskoti é essa afirmação, negação, nem afirmação nem negação, tanto afirmação quanto negação. Isso vem da lógica Nyaya, né, anterior ao budismo, e quando os budistas começaram a debater, eles começaram a encontrar isso, né? E está muito claramente já nos sutras budistas esse tipo de apresentação que o Buda faz, que não é nem assim, não é nem assado, nega isso, nega aquilo. Daí a primeira ideia parece que é uma ideia de negação, né? Porque a gente está dizendo que não é uma afirmação, a gente usa a negação, porque o nosso modo usual é a afirmação, nós queremos saber o que existe. Aí o Buda diz, não, é melhor saber o que não existe. Mas... Aí, bom, não é nem isso nem aquilo. Não é nem tanto isso quanto aquilo. Então, e a pessoa pensa, mas eu quero colocar a minha mente. É isso mesmo, não tem onde colocar a mente, não tem onde
E é um exercício, curiosamente, é um exercício intelectual, né? E é um pouco parecido, é um exercício intelectual que tem a ver um pouco com hábito, né? Então, eu já vi um autor comparar com dirigir, né? Então a gente tá olhando para frente e tem um espelho. E a gente treina de um jeito que, claro, o espelho está invertido, né? Mas a gente já sabe dirigir, então a gente já sabe usar o espelho e a visão da frente. A visão inversa e a visão para frente, elas funcionam naturalmente, né? Quando a pessoa começa a dirigir, talvez ela tenha que... eu tenho que pensar, eu tô mexendo na direção para cá, para ir para lá, sabe? Dá essa hesitação, assim. Depois a pessoa gera um hábito e aquilo não dá mais problema, né? Então, no início, a pessoa pensa assim, mas essa coisa da Madhyamaka, ela tem... a minha mente não comporta isso. Mas é que a nossa mente está usualmente acostumada a dirigir para frente, assim. E o budismo está dando essa segunda perspectiva, que é essa... daí a gente já fala em relativo e absoluto, né? Relativo e absoluto. Então, quando a gente está falando no Dharma, tem os ensinamentos expedientes, os ensinamentos que o Buda deu dentro de um contexto para certas pessoas e que eles não são verdadeiros no sentido amplo. Eles são verdadeiros naquele caso, depende. It depends. A originação dependente tem esse aspecto também. Então, causas e condições produzem circunstâncias necessárias em que a pessoa deve dizer uma coisa. Daí, mas o Buda estava mentindo se o que ele disse nessa ocasião aqui, depois não. O que o Buda falou era hábil. Ele não fala nem verdade ou mentira, fala hábil, era hábil. Promoveu a liberação dos seres, ele fala isso daquele jeito, naquele momento. Mas, no outro momento, aquilo mesmo que o Buda falou pode não ser hábil também. Então, essa questão relativa de conseguir trabalhar com diferentes visões e que também, né, se a gente estuda um pouco de filosofia ocidental, daí tem o pessoal que adora o relativismo e tem o pessoal que detesta o relativismo. Né? O relativismo não é muito popular na filosofia analítica, né? O relativismo é essa ideia, assim, de cada um tem uma verdade. Então a verdade... ou mesmo essa coisa de perspectivismo, assim, no caso do Buda não era a verdade dele, era a verdade que era o que funcionava naquele aspecto, né? Então era mais pragmático, assim. Mas é tudo uma questão a palavra verdade é um pouco problemática. A gente pode usá-la com relação ao ensinamento do Buda, né? Então normalmente eles falam verdade relativa, verdade absoluta, mas se isso for causar confusão, melhor não usar a palavra verdade. A gente diz que é hábil de forma relativa e é hábil de forma geral ou absoluta, né? Então tem alguns ensinamentos dele que são um sentido mais definitivo, né? Porém, essa distinção ela também está dentro de um escopo relativo. Então a gente fala de um terceiro tipo de caminho do meio, que é a experiência de realização de uma ausência de dissonância cognitiva, uma ausência absoluta de dissonância cognitiva. E não é que, de um ponto de vista relativo, ela não exista. Isso que a gente fala, dissonância cognitiva, é quando tem duas ideias opostas na mente da pessoa ao mesmo tempo, né? Então, isso normalmente incomoda a gente não ouve falar de um paradoxo, a gente não quer o paradoxo é um problema, é uma coisa insolúvel, né? Então vai incomodar a nossa cabeça, a gente luta contra eles. Né? Então o Buda ele não vê paradoxo em lugar nenhum, mas um ser olhando para o Buda, parece que o Buda contém todos os paradoxos, porque o Buda está numa visão absoluta. Ele opera relativo e absoluto simultaneamente o tempo todo, né? Então, é uma circunstância difícil de entender, né? É difícil de entender do ponto de vista do treinamento, né? Do ponto de vista do treinamento parece que então a gente faz o esforço e começa com refutação, a gente refuta isso, refuta aquilo outro, refuta aquilo. O que sobra, não sobra nada, né? Então isso é a liberdade da mente, a possibilidade de reconhecimento da natureza das coisas como ela realmente é. Porque enquanto a gente tiver algum extremo operando na mente, algum extremo é alguma fixação em afirmação, negação, ambas e nenhuma, né? Quando a gente tiver um hábito mental no qual a gente agrega conceitos às coisas, depois vai atrás do conceito, e daí com esse conceito a gente tenta produzir uma explicação e assim por diante,
enquanto tem isso, aí não tem a liberdade. Então os conceitos são ruins, então pensar, então o intelecto... Não, o intelecto ele pode ele mesmo, tranquilamente, por si só, entender isso, e daí ele mesmo, por si só, sem má vontade, ele fica quieto. Ele fica quieto no sentido de ele só produz o que é hábil, ele só produz aquilo que vai trazer benefício para os seres, né? Ele não produz confusão. Claro, tudo que ele produz no sentido último pode ser visto como confusão, né? Mas é que não precisa ser visto como confusão. Então, ele não é que ele pare de operar, né? Ele para de ser o foco principal. Como o nosso corpo, no outro vídeo a gente estava falando que a gente não depende do corpo, a gente também não depende do intelecto. Não depende do que está falando também. Aí, como o Digme Limpa diz, é só abrir a boca para entrar em contradição. Então, claro, um vídeo sobre a Madhyamaka vai parecer que sempre tem alguma, né, tem alguma coisa que não está fechando, assim, eu que precisava que me dissesse o que é isso mesmo, eu não tenho onde se segurar. E daí é tipo, mas isso é anti-intelectual, isso é irracionalismo. Não, isso é o uso correto do intelecto. O uso correto do intelecto é entender essas limitações e operar dentro delas, assim. Esse é o uso correto do intelecto. Mas para que serve isso? E, de um ponto de vista prático, no mundo de hoje, a gente é contra o pensamento de nuance, né? Então a gente quer ouvir um sim ou não e quer entender a coisa rápido. E normalmente as coisas no mundo, elas estão muito mais cheias de depende do que a gente pensa, né? Então elas têm muito mais complexidade inerente a elas do que superficialmente parece existir. Por isso que a Madhyamaka ela é tão hábil no mundo moderno, porque ela trabalha com... Nós temos tanta informação que a dissonância cognitiva ela é certa, assim, ela não vai haver momento em que a gente não vai ter uma expectativa de querer se segurar em alguma coisa, de querer uma resposta simples para algo, e a gente vai só receber respostas complexas e contraditórias o tempo todo, de tudo, por todo lado. Pelo simples volume de enxurrada de informações e de percepções sensoriais que a gente tem, né? E o único jeito de lidar com isso é aprender a ter essa habilidade de conviver com a dissonância cognitiva. E daí conviver com essa dissonância cognitiva pode ter esse aspecto de se largar. Então a pessoa vai dizer assim, essas coisas todas aí, elas não me interessam, mas parece ter uma falta de humanidade, assim, parece um reino animal. Parece que a pessoa meio que uma preguiça mental de querer entrar nas questões difíceis, né? Não, pra que pensar nessas coisas? Política, então, nossa senhora, né? É só para brigar com as pessoas, né? Não tem nada útil dentro disso. A gente vai ouvir isso o tempo todo das pessoas, né? E do jeito que as pessoas pensam, de fato, melhor nem pensar, porque vai só pensar bobagem, né? Agora, se ela conseguir conviver com a dissonância cognitiva, se ela conseguir conviver com essa faca que corta para dentro e para fora, aí qualquer interesse intelectual, qualquer profundidade agrega, assim, né? Então não é necessário se afastar de nada, assim, de nenhuma perspectiva. Na verdade, do ponto de vista relativo da compaixão, tu está aprendendo sobre os seres, aprendendo sobre como os seres se enrolam, né? Então, tem esse jeito, tem aquele jeito, tem outro jeito, tem nuance por tudo que é lado, tem depende por tudo que é lado, e daí tem essa mente flexível que se desenvolve, né? Então, a flexibilidade da mente é um ponto principal. Por outro lado, no outro extremo tem o desinteresse, né? E tem a fixação, o dogma, né? Então a pessoa desenvolve uma teoria, aquela teoria é a melhor, assim, a pessoa, isso aqui realmente é o que eu vou defender perante todo o resto, assim. E a pessoa liga uma metralhadora e vai para defender aquilo que ela tem ali, né? E o próprio budismo pode se tornar isso para a pessoa. Tá? Madhyamaka é um remédio quanto a isso, né? Porque na medida em que o próprio budismo tiver um lastro, tiver
uma visão desse tipo fixada, assim, virar uma tese. O Dalai Lama, ele reza, eu me prostro ao Buda porque é aquele que não defendeu nenhuma tese, ele não tinha nenhuma teoria, não tinha nenhuma visão arbitrária. Aí tu vai dizer, o que é uma visão arbitrária? Qualquer visão, porque uma visão não arbitrária seria uma visão justificada absolutamente. E do ponto de vista budista, uma visão justificada absolutamente, né, uma forma de teísmo, assim, a pessoa entendeu a realidade, daí agora o Buda vai pronunciar o ensinamento definitivo. Né? Quando o Buda está falando no sentido absoluto, é porque o Buda não está falando de existentes, ele está falando além dos extremos também. Então ele não está, se ele estiver produzindo uma teoria a respeito das coisas, aí ele cometeu um erro. Nagarjuna diz, se eu tiver feito uma tese, uma teoria com relação às coisas, eu cometi um erro. A gente está livre de filosofia, 100% livre de filosofia. Livre de dogma. E livre de preguiça mental com relação a... Algumas vezes tem umas formas de budismo que vão valorizar assim, a coisa bucólica e irracionalista, né? Mas não é assim na maior parte do budismo essa você pode dizer que é um antídoto, né, para o excesso de escolástica que existe no budismo também, porque o próprio budismo se torna uma neurose, né? Mesmo que ele não vire necessariamente uma teoria, as pessoas começam a discutir o que se chama de dentes do corvo, assim, elas começam a discutir coisas que não têm aplicação prática na vida, né? Não tem muito porquê, e daí é uma perda de, o budismo se torna um aprisionamento, uma perda de tempo também, né? Nesse caso, é uma infelicidade. Não precisa ser assim. Então esse budismo às vezes com viés irracionalista, que diz que queima os textos, nem olha para os textos e tal, é um pouco uma reação ao oposto, né, que é o budismo que estuda demais. A gente não precisa ser... A gente nova volta ao caminho do meio, então tem essa ideia de moderação, né? A gente estuda, mas sem fixação, a gente mantém a flexibilidade. As 3 formas de caminho do meio, né? Caminho do meio em termos de conduta, caminho do meio em termos intelectuais e o caminho do meio em termos de realização, eles são o mesmo caminho do meio, assim, eles se expressam da mesma forma. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kasum Banani Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Ezapeka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumpuni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Zamba Osa Sona Jante Zenu Pai Garjuan Shujuki Trupiko Kusese Shinse Zindashin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho no Tupantenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Dileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lonji Drujo Chi Pende Jungwane Jembo Demba Yori Nepadan Demba Zimbe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rinpoche Ngando Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusatu Tuta Pasa So Adev So Jinje Labdu So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Jaba Pedro Jusho Sunangwa Damira Do Sungele Show